Tudo isso aconteceu em 2014, no auge do inverno, com 2 amigos meus. Eu tinha 13 anos na época. E de longe, essa foi a situação mais assustadora e perigosa que eu já vivi. Naquela época, minha família e eu morávamos na famosa cidade de Cambridge, em Massachusetts. A vida era exatamente como a gente imagina que é em Massachusetts. Nevava o tempo todo e só fazia um pouco mais de calor no verão. Os invernos lá eram quase brutais, a ponto de você nem querer sair, mesmo bem agasalhado. Um dia, bem no meio do inverno, minha escola fechou por causa do tempo. Então eu convidei 2 dos meus amigos, Josh e Shane. Eles tinham idade parecida com a minha, com Shane só um pouco mais velho. Como a gente quase nunca tinha um dia de neve, sabíamos que tínhamos que aproveitar ao máximo. A gente começou jogando Xbox, depois acabou brincando de esconde-esconde. No porão, minha casa tinha um porão super espaçoso, com uma mesa de bilhar, um cantinho de areia e até uma mini sala de cinema. Meus pais dormiam no andar de cima e a gente não queria fazer barulho, então o porão era o lugar perfeito. A gente decidiu brincar de esconde-esconde para passar o tempo. Como o porão era grande, a gente sabia que teria vários lugares para se esconder. Josh e Shane iam se esconder e eu era o que ia contar. Quando o jogo começou, eu dei 20 segundos de vantagem para eles escolherem um bom esconderijo. Assim que eu gritei o famoso pronto ou não, lá vou eu. Comecei a vasculhar o porão, cômodo por cômodo, até os armários, mas não conseguia encontrá-los. Por algum motivo que eu desconheço, me viro para o cômodo escuro onde ficava a caldeira e acendo a lanterna do meu celular para abrir caminho. A luz da caldeira estava quebrada e meu pai nunca tinha consertado, já que a gente nunca usava esse cômodo. Ao entrar, percebo uma lona azul que cobria algo no fundo da sala e o formato parecia um corpo. Foi aí que pensei que finalmente tinha encontrado alguém. Eu me aproximo devagar, levanto a lona, esperando ver Shane ou Josh. Mas, em vez disso, dou de cara com um homem sujo, que eu nunca tinha visto na vida, segurando uma das furadeiras do meu pai. Meu cérebro demorou alguns segundos para entender o que eu estava vendo antes de eu sair correndo de novo. Gritando o mais alto que posso, eu me viro e vejo ele começando a se levantar e a me seguir. Felizmente, tive o reflexo de bater a porta da caldeira e trancá-la, impedindo-o de sair, olhando para trás. Provavelmente foi a coisa mais inteligente que já fiz em toda a minha vida. Meus amigos saíram do esconderijo, apavorados, me perguntando o que estava acontecendo. Quando eu disse a eles que havia um homem na sala da caldeira, eles acreditaram em mim, mesmo que só um pouco. Eu estava totalmente abalado. Todos corremos para o andar de cima para acordar meus pais. Meu pai, mal-humorado, não demorou a entender depois que expliquei para ele. Ele desceu para o porão como um louco furioso. Imagino que ele encontrou porque ouvimos um barulho enorme vindo da caldeira. A luta foi rápida. Meu pai deu vários socos no rosto desse homem e depois mandou minha mãe ligar para a polícia enquanto ele amarrava o homem. Meu pai é ex-militar, então ele não é do tipo que deixa alguém representar uma ameaça para a família dele. A polícia demorou a chegar, mas acabou prendendo ele. Ao ser interrogado, ele admitiu ter entrado em nossa casa por uma porta destrancada. Segundo ele só queria um lugar quente para escapar do frio congelante. Sendo verdade ou não, eu senti um pouco de compaixão. O inverno é uma época em que muitos invasores só procuram uma maneira de sobreviver. Eu ainda estava chocado que minha casa tivesse sido escolhida. O homem também admitiu ter feito isso em várias outras casas, mas sempre conseguia fugir antes de ser pego. Meu pai ligou para todos os pais dos meus amigos para que viessem buscá-los, não se sentindo mais confortável com a situação. Eu quase não dormi durante uma semana. Só após alguns dias na casa da minha avó, comecei a me sentir um pouco melhor. Só alguns anos depois, quando eu estava assistindo a um filme de invasão domiciliar com meu pai, é que voltei a falar sobre essa história. Meu pai suspirou e admitiu ter escondido um detalhe importante de mim. Na verdade, quando ele abriu a porta da caldeira, o homem estava bem ali e tentou atacá-lo com a furadeira. Foi isso que desencadeou a briga. Ele nunca contou isso porque eu era muito jovem e não queria me traumatizar mais.
Foi nesse momento que eu entendi que se eu tivesse aberto aquela porta uma segunda vez, ele provavelmente teria tentado me matar. Eu era um garotinho de 13 anos e não teria nenhuma chance, especialmente contra alguém armado com uma furadeira. A última notícia que tive foi que ele tinha sido enviado para um hospital psiquiátrico depois de sair da prisão. Mesmo que toda essa história tenha sido assustadora, ainda assim espero que ele receba a ajuda de que precisa. Sou uma mulher de 29 anos e atualmente moro no norte de Nova Jersey com meu noivo Brian. Tínhamos acabado de comprar uma casinha térrea nos subúrbios, depois de finalmente sair da casa dos meus pais. A casa não tinha nada de particularmente luxuoso, era apenas uma típica residência americana, perfeita para um casal como nós. Tudo isso aconteceu durante o inverno de 2021, quando a pandemia ainda estava forte. Meu noivo e eu conseguimos empregos como engenheiros de software e trabalhávamos constantemente longas horas durante o dia. Naquele dia, eu estava de folga, então decidi aproveitar para ter um dia tranquilo para mim. Era meados de dezembro e as notícias anunciavam fortes quedas de neve na região, o clima perfeito. Em um certo momento, decidi levar nosso cachorro Crayon para passear nas trilhas perto do parque. Não o levávamos para passear como deveríamos, então quis dar mais liberdade a ele. Crayon é um pequeno Lulu da Pomerânia com pelagem cor de raposa, o cachorro de conforto ideal para uma casa. Já estava nevando bastante e eu queria fazer uma caminhada rápida para evitar que a gente congelasse, tanto eu quanto ele. O inverno em Nova Jersey é congelante e só saímos de casa quando realmente precisamos ou quando queremos congelar o traseiro. No meu caso, era um pouco dos dois, e além disso eu cresci no frio, então já estava acostumado. Enquanto caminho perto da borda das árvores, Crayon para de repente na neve e levanta as orelhas, olhando para um canto de arbustos densos de um jeito brincalhão. Pergunto a ele: está sentindo algo, meu grande? Enquanto isso, ele viu um lagarto ou algo assim. Mas esse não. Ele começa a ficar nervoso e começa a latir para alguma coisa na floresta, e não eram seus latidos habituais. Isso era desesperado, incontrolável, como se ele se sentisse ameaçado. Viro a cabeça para a floresta, olhando na escuridão entre as árvores, mas não vejo nada, nada além do vento e do barulho da neve caindo. É aí que Crayon explode completamente. Ele corre em círculos, grita, treme e acaba até fazendo xixi em si mesmo. Parecia que alguma coisa invisível estava atacando ele e que ele tentava escapar dela. Naquele momento ficou claro, havia algo ou alguém naquela floresta, algo que ele podia ver, mas eu não. Então eu sinto uma energia horrível negativa. Eu pego o Crayon nos meus braços e começo a correr até a casa. Tinha certeza de que algo ia nos seguir. Eu tentava correr apesar da neve espessa que me atrasava, mas acabamos conseguindo entrar. Crayon se acalmou um pouco, mas continuou totalmente alerta. Enquanto isso, minha mente tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Por que ele tinha reagido assim? Por que ele tinha entrado em pânico desse jeito? Não falei nada para o meu noivo nem para mais ninguém com medo de acharem que eu estava louca. E, sinceramente, quem poderia culpá-los? Crayon? Já tínhamos levado ele para passear nesse caminho dezenas de vezes e nada parecido jamais tinha acontecido. O pior que já tinha acontecido com ele até então era quase brigar com outro cachorro. E só. Ainda levo o Crayon para passear de vez em quando, mas agora sempre escolho um caminho diferente. Para o meu noivo, eu só digo que o Crayon fica nervoso naquela área. Ainda tenho algumas teorias sobre o que aconteceu naquele dia, mesmo sem nenhuma prova. Minha teoria mais lógica? Tinha alguém escondido na floresta que eu não vi, mas que o Crayon percebeu. O Crayon viu. A outra teoria, mais assustadora, é que havia algo mais lá, algo invisível, uma presença, uma energia. E isso foi o suficiente para deixar meu cachorro completamente louco. Uma parte de mim quer acreditar nisso, outra não. Eu sei de uma coisa com certeza: os cães veem coisas que os humanos não conseguem ver. É simplesmente louco pensar que talvez existam coisas neste mundo que a gente realmente não consegue entender. Em 2007 eu trabalhava como entregador do Uber Eats para ganhar um dinheiro extra à vez.
Não era o trabalho mais bem pago, mas me ajudava a enfrentar as dificuldades da vida adulta. Eu tinha 25 anos na época, e tenho certeza de que a maioria de vocês sabe como a vida realmente começa a pesar. Nessa idade, eu morava no subúrbio de Nova York, não na cidade, só no estado. Nunca aguentei a vida na cidade, mesmo tendo sempre morado perto dela. Sempre fui uma pessoa tranquila, e é por isso que gosto tanto das áreas residenciais. Numa noite, ainda fazia entregas tardias para ganhar um pouco de dinheiro. Quando saiu um boletim meteorológico, a neve estava caindo cada vez mais forte, o vento passava dos 50 quilômetros por hora e uma tempestade estava chegando. Apesar disso, eu ainda queria fazer mais 2 ou 3 pedidos antes de parar, e acabei de receber um pedido vindo do outro lado da cidade. Não era muito longe, mas o endereço estava bem no limite da área de entrega. Isso me irritou por causa da distância, mas pensei que pelo menos seria uma gorjeta a mais. Então peguei meu carro, busquei o pedido no restaurante e fui dirigindo até o endereço indicado. Enquanto isso, a neve caía cada vez mais forte, o vento aumentava ainda mais e as calçadas já começavam a ficar cobertas. Eu sabia que precisava me apressar. Finalmente chego ao meu destino e há um homem me esperando do lado de fora, em frente à sua casa geminada. Ele usava várias camadas de roupa, mas só a aparência dele já me deixava desconfortável. Era exatamente o tipo de pessoa que fazia soar o alarme de perigo. Ele se aproxima do meu carro e eu entrego o pedido para ele. Foi aí que ele começou a me pedir dinheiro. Eu perguntei para quê, e ele respondeu que estava sem gasolina no carro dele. Tudo bem, não vejo por que isso deveria ser um problema meu. Mas para ser gentil, e principalmente para evitar irritá-lo, eu entrego uma nota de $10 para ele e desejo boa sorte. Ele olha para a nota, depois levanta a cabeça para mim com uma expressão vazia, como se quisesse mais. Ele disse que não era suficiente e que queria ao menos $50. Eu respondo que isso é tudo o que eu tenho e que talvez outra pessoa possa ajudá-lo. O olhar que ele me lançou naquele dia ainda me marca, um olhar cheio de ódio, de raiva, como se eu fosse seu inimigo mortal. Digo para ele aproveitar a refeição e ligo o carro para sair. E isso provavelmente foi a decisão mais estúpida da minha vida. Mal tinha virado a esquina quando ouvi 2 disparos ecoando pela rua inteira, seguidos de um impacto forte no meu pneu traseiro. Não demorou muito para eu perceber que aqueles barulhos eram tiros. Meu carro começou a zigue-zaguear na estrada congelada e o gelo só piorava a situação. Consegui retomar o controle com dificuldade e continuei dirigindo, apesar do barulho horrível do pneu traseiro. Mas não tive coragem de parar, com medo de que me perseguissem. Felizmente consegui chegar em casa são e salvo, bem a tempo, e nem olhei para trás uma única vez. Liguei para a polícia e fiz um boletim para Hubert, mas nada nunca deu em nada. Afinal, isso aconteceu no Bronx, e não é exatamente o lugar mais seguro da cidade. Aprendi uma lição naquela noite: nunca acreditar que tudo o que faço é seguro. Na verdade, nunca é realmente seguro. Sob. Há 5 anos, minha mãe começou a namorar um homem que conheceu em um site de relacionamentos. Encontros online não eram um problema para mim. Eu mesmo tinha começado a sair com uma mulher que conheci na internet e que mais tarde se tornaria minha esposa. Mas desde o primeiro dia, nem minha namorada nem eu gostamos desse cara. Achávamos ele estranho, não maldoso, não agressivo, só esquisito mesmo. Ele falava pouco, ficava frequentemente de olhos fechados e às vezes dizia frases estranhas. Um dia, ele ofereceu um chocolate para minha esposa, depois colocou um na própria boca, antes de fechar os olhos e gemer enquanto deixava o chocolate derreter. Coisas apenas um pouco inapropriadas para nos deixar desconfortáveis, mas que também me lembravam algumas pessoas com necessidades especiais que conheci. Não estou dizendo isso de forma maldosa, só no sentido de que às vezes eu me perguntava até que ponto ele controlava seus pensamentos e suas palavras. Uma noite, minha esposa e eu estávamos visitando minha mãe, mas ela foi chamada para o trabalho, então ficamos na casa dela esperando. O namorado dela estava lá e passou todas essas horas no quarto com a porta fechada.
Às vezes, ouvíamos pequenos barulhos, mas no geral parecia que ele ficava perfeitamente imóvel. Foi realmente assustador. A gente não sabia o que fazer, só esperamos o tempo passar, pensando que da próxima vez ele ao menos poderia fingir ser anfitrião. Pouco antes do Natal, minha mãe e esse cara começaram a ter problemas. Minha esposa e eu estávamos visitando para as festas e minha mãe nos contou tudo. Nós a ouvimos, demos nossa opinião e sugerimos que talvez ela ficasse melhor sem ele. Mas ela já tinha tomado sua decisão. Ela ia terminar com ele na véspera de Natal. E ela nos explicou todo o seu plano nos mínimos detalhes, como se só quisesse uma confirmação. O que me fazia sorrir, na verdade, era que ela já tinha nos prendido na casa para todo o fim de semana das festas. A gente ia acabar bem no meio da cena quando ela terminasse com esse cara. Tudo o que eu imaginava era ele pegando calmamente suas coisas e depois nos assassinando enquanto dormíamos. Obrigado, mãe. Nós dormimos na casa dela naquela noite e depois saímos cedo de manhã para ver meu pai. A gente não planejava passar a noite na casa dele, mas ficamos presos por causa de uma tempestade de neve e, sinceramente, foi um belo presente de Natal. Evitamos a cena de separação e estávamos felizes de estar presos em outro lugar. No dia seguinte, pegamos a estrada assim que possível e minha esposa sugeriu visitar minha mãe para ver se estava bem. Ela estava com um mau pressentimento sobre esse ex e eu não podia culpá-la. O fim de semana inteiro parecia o cenário perfeito para um assassinato. Fim de semana de festas, neve fresca, vai e vem da família que dificulta tudo, e minha mãe presa sozinha com esse cara. O carro da minha mãe estava na garagem, mas isso não queria dizer nada. Ela mora perto do trabalho, sempre vai a pé e nunca tranca a porta, o que me deixa maluco. A gente entrou e viu sangue escorrendo do bebedouro, da geladeira, enchendo a bandejinha, transbordando e formando uma poça enorme no chão. Minha esposa gritou, eu entrei em pânico, achei que ia encontrar a cabeça da minha mãe no congelador. A casa estava mergulhada numa luz fria e estranha, nenhum barulho, nenhum movimento. Como se estivesse paralisado, chamei pelo nome deles, nenhuma resposta. Meu estômago se revirou e comecei a aceitar que talvez o pior tivesse acontecido. Abri o congelador com a maior hesitação e encontrei um saco de cerejas congeladas, aberto, derramado, enfiado no congelador. De um jeito que caiu no dispensador de gelo e derreteu ali dentro. Minha mãe estava simplesmente no chuveiro se aquecendo. O ex dela, por outro lado, estava desaparecido. Explicamos para ela a história das cerejas. Ela olhou para a gente de um jeito estranho e pediu para mostrarmos. Ela jurou que nunca tinha comprado, que nunca tinha tido cerejas no congelador, que não eram dela. Achamos que o ex dela comprou, abriu e depois colocou cuidadosamente no congelador para que ela descongelasse as gotas. Como uma mensagem sinistra. Essa história aconteceu com uma das minhas boas amigas. Para evitar confusão, contarei a história pelo ponto de vista dela. Isso aconteceu há vários anos, quando eu tinha cerca de 14 anos. Minha família planejou um fim de semana para visitar meu tio no Maine. Ficaríamos numa cabana, pois a casa do meu tio era pequena para todos. Chegamos à cabana numa quinta-feira à noite e planejávamos ficar até domingo. Era véspera de Natal quando chegamos. Vou te dar uma breve descrição da cabana. Era uma casinha térrea, estilo rancho, com 2 quartos, uma cozinha, uma sala de jantar, uma varanda externa e um banheiro. Desembalamos nossas coisas e nos acomodamos para a noite. Na manhã seguinte, fomos até a casa do meu tio e passamos o dia todo lá. Ajudamos a preparar o jantar de Natal e fizemos uma pequena fogueira do lado de fora. Depois de um longo dia de celebrações, voltamos para a cabana exaustas. Tomei banho e me preparei para ir para a cama, mas ao sair do banheiro, fui tomada por uma sensação de mal-estar, uma preocupação no fundo do meu estômago. Eu sentia como se algo estivesse na cabana conosco. Quero deixar claro que acredito firmemente em fenômenos paranormais. Atravessei cuidadosamente a sala de jantar e, ao entrar, olhei para o fundo do cômodo onde ficava a janela. A luz da lua entrava no cômodo, lançando um brilho fraco. Quando meus olhos se ajustaram, então vi uma silhueta escura no canto, um par de olhos vermelhos me encarando com uma intenção maligna. Minhas ações seguintes são inexplicáveis. Até hoje não entendo o que houve comigo naquela noite.
Cruzei o cômodo e ignorei o que estava na sala de jantar. Ainda não consigo explicar. Eu deveria estar com medo, mas parecia que meu cérebro estava no automático. Eu finalmente acordei exatamente às 2h17, ouvindo passos pesados no corredor. Eu pensaria que era um dos meus pais pegando água, mas os passos eram lentos, deliberados e cada vez mais altos. Quando se aproximaram da minha cadeira, meus piores medos se confirmaram. Ao ouvir a porta do quarto abrir devagar, me escondi sob as cobertas, esperando que aquilo fosse embora. Mas minhas preces não foram atendidas, pois senti algo se sentar na ponta da minha cama. Então houve um rugido baixo e ameaçador. Levantei-me rápido, como se um rojão explodisse na minha calça. Vi uma silhueta negra de olhos vermelhos sentada na ponta da cama. Corri até a porta e gritei chamando meus pais. Depois de me acalmarem, eles me perguntaram o que tinha acontecido. Contei a eles o que eu tinha visto no meu quarto, mas, claro, eles não viram nada. Naquele momento, eu estava completamente desconcertada, porque eu sabia exatamente o que tinha visto. Não sou louca, sei diferenciar pesadelo de realidade. É difícil explicar o medo que sentimos ao ver algo com os próprios olhos que não deveria estar ali. Meus pais me deram a tradicional lição sobre pesadelos e descartaram qualquer chance de evento paranormal. Mantivemos nossa estadia legal até domingo e depois voltamos para casa. Até hoje ainda não faço ideia do que vi naquela cabana naquela noite, e nunca mais voltarei lá para descobrir. Fui convidado para uma festa de Ano Novo e um casal de amigos meus também foi convidado. Como o cara conhecia o caminho e eu não, e eles moravam a uns 20 minutos da minha casa, eu me ofereci para levá-los. Foi uma boa noite, cerca de 15 amigos. Passamos a noite conversando, rindo, tudo correu bem. Mas de manhã cedo, mesmo que nosso amigo tivesse dito que a gente podia dormir na casa dele e sair mais tarde, acabamos decidindo que era hora de ir embora. Eram cerca de 5h30 eu só tinha bebido um pouco de champanhe, só o suficiente para brindar, mas não o bastante para me impedir de dirigir e levar meus amigos. O casal quase não bebeu, pois no dia seguinte visitaria a família da garota e não queria ressaca. Então sim, estávamos totalmente sóbrios quando tudo isso aconteceu. A gente se despede de todo mundo e sai da casa. Sabíamos que o bairro tinha pessoas suspeitas, mas o carro estava a 2 minutos a pé. A gente não esperava ter problemas, mas estávamos enganados. Ao sair, vimos um homem fumando no estacionamento, e o cheiro de maconha era evidente. A gente anda pelo lado oposto da rua para evitar ele. Mas o cara começa a fazer comentários para minha namorada. Ela é muito bonita, então não é raro olharem para ela e ela já está acostumada. Mas esse cara começou a fazer comentários realmente inapropriados, mesmo com o namorado dela andando bem ao lado, com o braço em volta dos ombros dela. A gente olha para ele, mas não fala nada, porque o carro está logo ali, só que ele começa a vir na nossa direção. Entramos rápido no carro, travo as portas e saio apressado antes que ele se aproxime. Mas como essa cidade era totalmente desconhecida pra gente, tivemos que parar alguns minutos depois para ligar o GPS. Depois disso, a gente volta para a estrada e aí temos que parar num sinal vermelho e um carro para bem do nosso lado. Normalmente, nada de surpreendente, exceto que são 5h45 da manhã. A gente olha e o cara assustador está lá dentro, encarando a gente bem nos olhos. Dizemos que ele deve ter visto quando paramos o carro e esperou a nossa saída, mas não queremos entrar em pânico. Então, a gente olha para frente e continua dirigindo, pensando que estava exagerando, talvez ele só estivesse indo na mesma direção, mas não. A gente pega a rodovia e ele também, e aí fica óbvio, ele está seguindo a gente. Quando eu acelero, ele acelera, quando eu diminuo, ele diminui, eu finjo que vou sair, mas volto rápido para a rodovia. Ele faz exatamente a mesma coisa. Aí, a gente começa a ficar realmente assustado, tentamos acalmar minha namorada, somos 2, ele está sozinho, parece meio chapado, tudo bem, mas na verdade, a gente não estava nada tranquilo. Eu não sou muito alto, nem muito forte, 1,75 metros, 63 quilos, e o namorado da minha namorada tem mais ou menos o mesmo tamanho. E esse cara, mesmo sendo muito magro, era bem mais alto que a gente, e o que mais assustava a gente era o comportamento dele.
Alguém louco o suficiente para nos seguir por 40 minutos podia ser capaz de qualquer coisa. 40 minutos. 40 minutos de perseguição. A gente acabou saindo da rodovia para deixar meus amigos, mas eu parei a 2 ruas da casa da minha namorada e o carro do maluco parou bem atrás da gente. O namorado da minha namorada saiu direto, e eu também saí, nem pensar em deixar ele sozinho. Eu tenho um taco pesado no meu porta-malas. É ilegal no meu país ter isso no carro, mas eu não ligo. Eu guardo para me defender. Eu o pego, a gente vai em direção ao carro dele e assim que a gente se aproxima, ele arranca de repente, faz meia volta e foge em alta velocidade em direção à rodovia. Ou pelo menos era o que a gente achava. Meus amigos pegam suas coisas, dizem que podem voltar a pé, é só alguns minutos daqui. Entre os prédios a gente se despede, eles entram nos edifícios e eu volto para o meu carro. Preciso pegar o caminho de volta para entrar na rodovia. E quando chego lá, o doente estava me esperando ali, no carro dele, parado, como se soubesse que eu ia voltar. Ele começa a me seguir de novo, aí eu fico totalmente tenso. Dessa vez estou sozinho, mesmo com meu taco. Não sei o que ele tem no carro, nem até onde ele está disposto a ir. Eu volto para a rodovia fingindo que não o vi, e assim que vejo 2 caminhões enormes, eu acelero. Acelero a quase 140 km por hora, passo entre eles e olho no retrovisor para ver se estou conseguindo deixá-lo para trás. Minha saída chega, eu a pego, saio da estrada principal e entro em uma estradinha lateral onde posso vigiar a rodovia. Desligo os faróis e espero. Então vejo o carro dele sair da rodovia e logo em seguida voltar para ela. Acho que dessa vez consegui despistá-lo. Ele deve ter saído para verificar se eu pegava essa saída. Depois voltou, porque achou que eu não estava lá. Sabendo que minha saída é a última gratuita nessa rodovia, fazia todo sentido. Finalmente respiro aliviado e volto para casa olhando o retrovisor durante todo o trajeto. Nada aconteceu fisicamente naquela noite, mas o medo que senti pelos meus amigos e depois por mim mesmo eu nunca vou esquecer.